Ok? Estão ouvindo agora? Como é que está aí a voz? Ok, pastor Erasmo, obrigado aí pelo feedback, pelas informações. Continuemos então. Todos estão ouvindo bem? Beleza, então. Continuemos então. E clamemos ao Senhor que passe logo esse período e a gente não fique refém das nossas redes sociais, das fragilidades das nossas internets. Infelizmente. Mas o Senhor é bom e fiel e está nos ensinando coisas nesse período. Oremos para que essa pandemia passe, as lições fiquem. Amém. Continuando então. Mas Deus, lembre-se disso. A coisa estava feia, crítica, complicada. Eu na lama do pecado. Mas Deus interviu. Grande benefício do céu. Grande intervenção imerecida. Lembre que ele fez isso por amor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. É por isso que é sobre Deus, irmãos. É sobre Deus. Glorifique a Deus por todo o dom de bondade, por tudo de bom que Ele tem nos dado, por todos os benefícios. É por causa do seu grande amor, nem é por causa da nossa necessidade. A nossa necessidade é real, é verdadeira, mas nem é por isso. É por causa do seu grande amor. A explicação é o seu grande amor. Não é um amor qualquer, é o seu grande amor. Amor que ficou muito claro, nítido, palpável em ter dado o seu Filho bendito por nós. Santo, reto, justo, íntegro. Veio e morreu por mim e por você, pecador. Quantos benefícios em Cristo. Versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Em Cristo. Cristo. Jesus Cristo. É o grande presente de Deus para a minha vida e para a sua. Mesmo nós mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor Deus, por causa do grande amor que Ele tem, Ele nos salvou gratuitamente por meio da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que clamamos aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, aos desconhecidos, aos estranhos, aos nossos inimigos. Voltem-se para Jesus. Andem, venham. Olhem para Ele e sejam salvos. Olhem para Jesus, olhem para o crucificado e sejam salvos. É Jesus é a chave, Jesus é a porta, é o pão da vida, é a água da vida, é a luz que salva. É a vida que dá vida. Sois salvos. Em Cristo nós somos chamados aqui de salvos. Se você não é um salvo é porque não está em Cristo. Se você está em Cristo, então repouse no travesseiro eterno e macio da salvação. Depois, no versículo 7, nos diz, versículo 6, e juntamente com Ele, ou seja, juntamente com Cristo, Ele fez o que conosco? Nos ressuscitou. É o que eu estava falando, irmãos, sobre não ter receio da morte. Nós não precisamos afrontá-la, eu não estou dizendo que devemos tirar nossa vida porque não temos medo da morte, não é isso, porque não é a vontade do Senhor que a gente reage assim para com a morte, seria um desprezo pela vida, mas o que eu estou dizendo, e eu insisto junto com Paulo, junto com as Escrituras, é não tenha receio da morte. Quem ressuscitou não precisa ter medo da morte. Esse texto diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. Quando Cristo venceu a morte, Ele venceu por nós. Ele ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa esperança.
O crente tem que ter convicção disso. Sim, eu posso morrer, mas seguramente eu ressuscitarei. Eu posso até não morrer. O Senhor pode voltar hoje e eu subir, como estou aqui, e ser glorificado como você também será, se está em Cristo. Mas mesmo que eu morra, ainda assim eu ressurgirei. Foi a própria vida que disse: aquele que crê em mim viverá. Eu ressuscitarei. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Imagina Lázaro. A morte estava dominando Lázaro por 4 dias. Já cheirava mal. Quando o Senhor disse: Lázaro, sai para fora, foi o que Jesus falou explicitamente. Mas na sua alma, Jesus falou outra coisa. Na sua alma, ele falou para a morte: afaste-se de Lázaro. E o que foi que a morte fez? Afastou-se. E então Lázaro reviveu. Veio de volta à vida. Amados irmãos, nós precisamos aprender a viver como ressurretos que somos. Como foi que Jesus passou a viver? A viver. Passou a viver. Como é que Lázaro passou a viver? Viver. Como é que um ressuscitado vive? Nós não estamos glorificados ainda. Ainda podemos morrer. Mas como é que Jesus passou a viver? Com seus irmãos, se alimentando, sem medo, sem receio. Portanto, amada igreja, vamos viver como ressurretos que somos. Se a nossa fé, escute bem isso, se a nossa fé não fizer diferença em épocas de crise, então qual a diferença entre a nossa fé e qualquer outra fé? Pensa nisso e me responde isso. Se nesse momento está todo mundo dentro de casa com medo de morrer, inclusive os crentes em Jesus, eu não estou falando de ir para a rua irresponsavelmente, não estou falando isso. Mas eu estou falando que se estamos trancafiados, confinados, com medo da morte, como os que não têm fé, como os que não têm esperança, então nossa fé não faz muita diferença, ou talvez não faça diferença nenhuma. Talvez, irmãos, esse seja o momento de ir lá na porta do vizinho, só ir no portão dizer: estou aqui pertinho, se precisar de mim é só chamar. Deus te abençoe, Deus te proteja. Estou orando por nós. Eu tenho feito isso. É arriscado. Receio que eu já tenha pegado algumas enfermidades. Mas não tem problema, irmãos. Não tenho a vida preciosa para mim mesmo. Eu agradeço os que têm cuidado comigo e está certo. Eu cuido de você e você cuida de mim. Recebi uma mensagem hoje de uma irmã que se colocou como minha mãe e eu a tenho assim. Não nos conhecemos há muito tempo, mas eu a tenho assim. E ela me mandou uma mensagem dizendo: pastor, estou vendo o senhor saindo, visitando os irmãos, cuidando da igreja, mas se cuide, tenha cuidado. E eu agradeci o carinho, mas eu respondi com o texto de Paulo no livro de Atos, capítulo 20, verso 24. Eu não posso ter a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu tenho que completar o ministério que o Senhor me deu. Minha vida não é preciosa para mim mesmo. Eu não estou afrontando a morte, mas sim, eu estou dizendo para ela que eu não tenho mais receios dela, porque Ele me deu vida. E eu preciso ser esperança para os que não têm esperança. Se nesse momento eu não conseguir ser voz de esperança para os que não têm esperança, que esperança é essa que eu tenho? Eu estou falando de mim, mas eu espero que você entenda que eu também estou falando de você que diz ser um crente em Jesus Cristo. O mundo está em angústia, em terror, em pavor da morte. Onde estão os que têm a vida?
trancafiados em casa como os que não têm esperança, está errado. Juntamente com ele nos ressuscitou, verso 7, 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha que benefício grande. Deus, que nos deu vida, por amor, nos salvou, colocou o nosso passado no passado, nos ressuscitou, também já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, o Espírito de Deus está dizendo assim, pessoal, vocês já estão sentados no céu com Jesus. Mas como assim, pastor? Estou vendo o senhor aí na internet, aí sentado numa cadeira no escritório. Isso aqui é o que a gente chama no estudo teológico, no estudo bíblico, de já, ainda não. Já e ainda não. O que é já? Eu já sou salvo. Mas o que é ainda não? Eu ainda não fui para lá. Então eu já sou salvo, mas ainda não fui. Só falta eu ir, mas eu já sou salvo. Não tem perigo de eu não ir. Não tem perigo de eu não ser salvo, porque eu já sou. Só que ainda não fui lá. É a mesma coisa aqui. Eu já estou, é tão garantido, Deus dá uma garantia tão grande, que o texto diz, nós estamos, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Portanto, se Deus dá uma garantia tão grande como essa, qual é o seu medo? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Quantos benefícios? Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Ele tem sido bondoso para conosco ou não? Profundamente, abundantemente, extremadamente. Qualquer outro adjetivo que você queira colocar, que superlativize, que coloque em evidência o quão grande é a bondade do Senhor, você não vai conseguir exprimir exatamente o tamanho que é. Nós só podemos dizer que é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor por sua bondade. Ele olhou para essa miséria de pecador que sou eu, para essa miséria de pecador que é você, e disse, é um grande pecador, é uma grande pecadora, mas eu posso salvá-lo, e eu vou. Eu posso santificá-lo, e eu vou. Eu posso justificá-lo, e eu vou. E assim veio o Filho bendito de Deus, Deus em carne, por pura bondade e amor. Quantos benefícios em Cristo! Verso 8. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Sois. É uma garantia, uma certeza, não é? Pela graça vocês podem ser. Não, é pela graça vocês são. Não é seriam, é são. Não é talvez vão ser, é são salvos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Essa fé que eu lhes dei. Capítulo 2, versículo 15. Essa fé aí que vocês receberam. Porque até a fé é um presente de Deus. Hebreus 12 diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Por isso é tolice não entender que o indivíduo não pode se salvar. Como eu fiz a figura aí da inclinação da carne. O Senhor tem que vir, tem que ser, mas Deus. Tem que ser uma intervenção do alto para que o indivíduo possa experimentar a salvação. A fé é um presente de Deus, o arrependimento é um presente de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Isso que? A graça, a fé, a salvação, nada disso vem de vós, é um dom, um presente de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe achando que foi do seu esforço. Infelizmente, há um conjunto de ensinamentos no meio cristão que defende que o pecador tem alguma participação na salvação.
e querendo parecer humilde, diz que a participação é pequena, a maior parte é de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A salvação é um unguento precioso, um bálsamo precioso. Você sabe o que é um bálsamo, um unguento? É uma mistura que podia ser usado para medicamento ou para perfumaria na antiga aliança. E eram preparados em grandes caldeirões. E quando estavam preparando aqueles produtos, se caísse um mosquito dentro, aquele caldeirão todo tinha que ser jogado fora, porque aquele mosquitinho estragava o bálsamo, o unguento. Assim é a salvação. Ou a salvação é toda do Senhor, e a Bíblia diz a salvação pertence ao Senhor, ou então estragamos a salvação ao colocar nela o mosquito da nossa presunção, achando que nós podemos fazer alguma coisa para ser salvo. Quando alguém nos dá um presente desse tipo que só Deus sabe dar, nós só temos uma coisa a fazer, irmãos. É isso daqui, ó. Estender as mãos. É só isso. Qual foi a minha participação na salvação? Ser salvo. Receber o presente. Foi a minha participação. Porque eu estava morto. Você estava morto. O que é que um morto pode fazer, minha gente? Tudo que um morto pode fazer é feder. Só isso. Tudo que alguém faz sem Cristo é feder. É obras podres. Só isso. Todas as nossas obras sem Cristo, o profeta Isaías chama de obras da nossa imundícia. Portanto, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10. Pois somos feitura dele. Somos obra das mãos de Deus. Criados em Cristo Jesus. Em Cristo. Para quê? Para que ele nos fez por suas mãos e nos salvou em Cristo? Para boas obras que ele preparou de antemão. Ou seja, o Senhor nos salvou. Primeiro ele nos criou e nós então nos rebelamos, fugimos dele. Então ele veio por graça e por amor, nos salvou na cruz. Em Cristo nos salvou, para que nós cumpríssemos um propósito de viver para fazer o que é bom, para o bem. E ele havia preparado isso anteriormente, de antemão. Porque o capítulo 1 e versículo 4 diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Que plano maravilhoso, bendito e glorioso. Embrulhado de afetos de amor, o amor divino de Deus. Ele nos buscou, mesmo que nós nos afastamos dele. Fez isso porque tinha um plano preparado para nós. Por isso que o texto no capítulo 1, lembrando, diz que ele nos escolheu, nos predestinou, nos escolheu, predestinou, predestinados. É Deus que faz tudo isso, irmãos. Nenhum de nós poderíamos fazer tal coisa, como viver de nós mesmos. Achar que poderíamos fazer isso é o mesmo que achar que Lázaro poderia sair daquele túmulo sem que Jesus Cristo o tivesse chamado, sem que Jesus Cristo o tivesse espantado a morte. Portanto, amados, concluo aqui o primeiro parágrafo do capítulo 2 de Efésios. E se você tem acompanhado desde o início, perceba quantos benefícios temos da parte de Deus em Cristo Jesus. Só nesse parágrafo de hoje, nos deu vida, colocou o nosso passado no passado, interveio na nossa história, mas Deus
Isso é uma intervenção. Nos amou, nos deu vida novamente, somos salvos, nos deu salvação, nos ressuscitou, 6, nos fez assentar no céu já, uma garantia, foi bondoso para conosco, nos salvou novamente, nos deu esse dom da salvação, da fé, nos fez, nos criou em Jesus e nos preparou para ser agentes do bem, as boas obras. Uau! Uau! Ah, Senhor, muito obrigado. Honestamente, de ter me dado a ideia de, nesse período, me voltar para essa carta. Eu desafiei os homens da igreja aqui do Timbó para estudarem essa carta nesse período com suas famílias. Eu estou fazendo isso com minha família. Eu estou fazendo isso no culto de terça-feira aqui em casa. Estou fazendo aqui nessas lives. Porque, irmãos, eu tenho certeza que para todo crente, quando observa isso daqui, dá um alívio e traz força, revigora o fraco. E eu sou fraco. Eu preciso que o Senhor me fortaleça todo o tempo. E é esse tipo de alimento que me fortalece. E eu sei que isso fortalece, anima a todo crente em Jesus Cristo. Agora, vá e viva como um ressuscitado que você é. Vá e viva como alguém que ressuscitou. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude e nos abençoe. Que nos faça fortes apesar das nossas fraquezas. Fortes nele. Nele. Senhor Deus, em Cristo Jesus nos ajude, nos socorra. Tenha paciência com as nossas fraquezas. Nos dá da tua graça e da tua bondade. O teu amor bendito, a tua intervenção, a vida que nos deste. E deixa os nossos passados no passado, nosso medo, tudo para trás. E nos ajude a viver como seres celestiais que somos, ressurretos que somos, criados por ti em Cristo para as boas obras. Ó Deus, esse mundo nesse momento precisa da nossa ação bondosa. Ajuda-nos a ir lá e sermos agentes do bem, como ressurretos que somos. Para a tua glória, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, a mim e a vocês todos. Que a graça nos conduza. Amém. Boa noite. Não esqueça dos nossos irmãos guineenses. Antes dessa transmissão, estávamos em torno de 13 mil. E enquanto estava aqui, eu vi chegando mensagens de outras contribuições. Por favor, tenha ternura no seu coração. Vamos repartir o nosso rato com os nossos irmãos que nem um rato tem.